Oi, gente, boa tarde novamente. Kate, quando puder iniciar, você me avisa, tá bom? Ya estamos prontas, profesor. Então tá bom. Tá gravando já? Estou gravando sim, vou compartilhar aqui a tela então. Tá bom, gente. Enquanto a Caterine está compartilhando a tela, boa tarde. Conforme o cronograma da nossa disciplina, hoje iremos falar sobre o uso da biotecnologia, né, no tratamento, auxiliando, né, no tratamento de efluentes, na recuperação de mananciais. Basicamente, fala um pouco da biotecnologia de microalgas, né? Lembrando que a biotecnologia é uma ciência muito ampla e nós temos aí várias frentes, possibilidades, né, de utilizar de organismos vivos para resolver problemas dentro da área de saneamento, por exemplo, uso de bactérias, uso de fungos, uso de plantas, inclusive uso do consórcio entre esses organismos, né, que eu acabei de colocar, né, como plantas e bactérias e fungos. Isso muito mais, digamos assim, já estabelecido, né, na área de saneamento, talvez estudo de bactérias, a parte de enzimas, né, no processo de remoção da matéria orgânica, alguns estudos mais recentes, inclusive eu tenho uma aluna de doutorado que foi trabalhando com redução de lodo em lagoas, né, ou seja, evitando projetos de fim de tubo, como, por exemplo, reutilizar lodo, gerenciar lodo já gerado. A gente tem algumas frentes de trabalho nesse sentido, isso já existem, né, cases práticos, digamos assim. Mas a biotecnologia de microalgas é uma frente de trabalho aí, né, se a gente for fazer um recorte da área de engenharia sanitária, isso aí está dentro da área de biologia aplicada à engenharia sanitária. Isso é muito mais desenvolvido fora do nosso país, né? Em termos práticos, uma estação de tratamento, né, de esgoto, de efluentes, existem lagoas onde as microalgas já desempenham muito bem o seu papel, né, em tratamentos secundários e principalmente terciários, quando elas agem na redução de nitrogênio, de fósforo, né, tem um papel importantíssimo na redução desses nutrientes que ocorrem em excesso nesses efluentes. Contudo, esse papel dessas microalgas, muitas vezes, que a gente vai ver com mais detalhes na aula de ecologia aplicada aos efluentes, que é uma aula mais avançada, o último conteúdo da disciplina, esse papel delas apenas é monitorado, né, nas estações, no sentido de verificar se esses nutrientes têm sido removidos, né, não se há um controle, por exemplo, das microalgas que ali ocorrem, nem tampouco dos seus consórcios, suas densidades. Então, logicamente, porque esse é nosso sistema convencional, veio funcionando até então dessa forma, né? E deu conta durante muitos anos, e até hoje dá conta em alguns locais, removendo nitrogênio e fósforo, né? E atendendo a resolução 430/2011, que dispõe sobre o lançamento, né? No entanto, estudos já em escala, digamos, industrial, considerando uma ET, uma indústria, não deixa de ser, né, que tem um produto final, que é a água potável ou a água tratada para lançamento, já vem sendo realizados esses estudos na região da Europa, né, Espanha, tem estudos avançados, Portugal, Estados Unidos, aqui, vamos mais para próximo, né, porque aí são estudos mais, né, nos países, digamos assim, mais nobres, com mais recursos. Aqui na América, né, no México, no Chile, no Brasil, em Florianópolis, Santa Catarina, em São Paulo, né, já existem estudos onde a unidade de tratamento com microalgas é uma unidade importantíssima nesse processo, onde existe um estudo de fato específico com o isolamento desses micro-organismos, aplicação desses micro-organismos para melhorar o processo de tratamento. E mais recente ainda, é o que a gente vem tentando desenvolver no departamento, né, da bioeconomia circular. O intuito desses estudos não é somente tratar os efluentes, mas também olhar do ponto de vista da regeneração, recuperação de nutrientes e geração de produtos de alto valor agregado, que é o pensamento que é pregado, nesse caso, na bioeconomia circular. Então, por conta desse cenário que eu contextualizei aqui, fiz essa introdução,
Dentro da nossa disciplina, vocês sabem que nós temos 2 estudantes de tirocínio, ou seja, são estudantes da pós-graduação da UFBA que acompanham a disciplina e que dentro da disciplina vão, né? Então, oferecer uma aula teórica sozinhas e sendo, claro, acompanhadas, supervisionadas. É o caso de Caterine e Karen, a aula que elas, então, foram preparadas para oferecer essa aula de hoje, que é justamente o tema central da pesquisa de mestrados dela, então, de mestrado das duas. Então, por esse motivo, eu quero convidar a Kate e a Karen, né, que elas, então, desenvolvam o conteúdo, eu estaria aqui acompanhando, e, além disso, na quinta-feira, nós teremos uma prática que elas também estão preparando, né? Então, elas passaram o semestre inteiro acompanhando a disciplina, dando auxílio na disciplina, e, nesse momento, né, estão completamente aptas para preparar, do início ao fim, né, uma prática, e, claro, tendo a minha supervisão. Vamos falar a verdade, que a última aula em Karen Kate praticamente foi isso aí. Eu cheguei lá, dei aula, ficou tudo maravilhoso. Acabou sendo um teste não programado e deu certinho. Então, quinta-feira vai ser melhor ainda. É isso. Karen Kate, então, o espaço é de vocês. Eu estarei aqui acompanhando a aula, e os estudantes se sintam à vontade para perguntar, questionar. Isso faz parte da formação delas e, principalmente, é importante para o conhecimento de vocês dentro da nossa disciplina. Estarei aqui para apoiar as meninas, caso seja necessário. É isso. Estou dirigindo, mas estou aqui no Viva Voz acompanhando vocês. Kate, muito obrigado. Fique à vontade. Obrigada, professor. Então, vocês estão olhando? Sim, tá, ficou escuro, agora sim, já está na modo da apresentação. Pronto. Então, boa tarde, pessoal. Como falou o professor Ícaro, a continuação, Daniela e eu vamos apresentar para vocês um requisito que a gente tem para culminar a parte do tirocínio docente. E nesta ocasião, vamos apresentar para vocês uma aula sobre microalgas e tratamentos de efluentes, perspectiva da bioeconomia circular, suministrada por a química y mestranda Karen Daniela Río Ramírez y quien está falando, a química mestranda Caterine Botero Ñáñez. Somos estudantes da Universidade Federal da Bahia, mestranda do programa de pós-graduação em Geoquímica Pós-Petro e tirocinista na disciplina da qualidade da água 2. Então, a maneira de introdução, temos que o número de pessoas no mundo consecutivamente gera consumo e diversas residuos en las diferentes industrias. Então, nestas indústrias, diferentes pesquisadores têm classificado elas, como, por exemplo, a indústria da parte textil, petrolera, na parte da agricultura municipal. Todas estas indústrias geram resíduos. Estos resíduos estão classificados, valga a redundância, segundo os pesquisadores, em 3 tipos: os industriais, os agrícolas e os municipais. Estos tipos de resíduos, de águas residuais, também podem se classificar, elas têm outras subcategorias, né, que podem ser parte destas mismas. Como podem observar aqui neste gráfico, temos o fator comum de todas estas indústrias, que podem ser as diferentes fontes de fósforo, de nitrogênio e de carbono. Asimismo, na tabela temos os diferentes tipos de águas residuais, suas fontes, as concentrações de nitrogênio, fósforo e carbono que podem ser produzidas por este tipo de indústrias. Deste modo, o alto volume de efluentes que geram estas indústrias, os pesquisadores têm que procurar soluções para isso, né? Então, temos os diferentes tratamentos para este tipo de águas residuais, onde os mais comuns são os tratamentos físicos, os químicos e os biológicos. Também temos os tratamentos por membrana, tecnologias térmicas, tratamentos por processos de oxidação avançada, tratamentos comerciais já para um tipo de água
específica e os sistemas combinados. Então, como falei anteriormente, os três mais comuns são os físicos, os químicos e os biológicos. Mas nesta apresentação vamos nos centrar no tratamento biológico, mais especificamente na parte da bioremedação. A bioremedação faz parte do tratamento biológico e a bioremedação centra-se na utilização de organismos para remediar um ambiente contaminado. Asimismo, dentro da bioremedação, temos a ficorremedação. A ficorremedação é a utilização de micro-organismos. Estes micro-organismos podem ser as microalgas, as bactérias e os fungos. Todos eles fazem parte da ficorremedação. Então, como podemos utilizar estas microalgas ou estes micro-organismos no tratamento de fluentes? Então, as microalgas possuem diferentes características. Aproximadamente o tamanho delas pode estar entre os 3 e 10 micrômetros. Elas podem ser de água doce ou salgada e elas têm a capacidade de ser micro-organismos fotossintéticos. Então, quando no seu crescimento, elas podem ter 4 modos ou 4 regimes de metabolismo. Entre estes estão o metabolismo fotoautotrófico, ou seja, o processo da fotossíntese. Elas obtêm a energia da luz, água e posteriormente geram matéria orgânica. Também temos um metabolismo heterotrófico, onde sua fonte de carbono vai ser somente os compostos orgânicos presentes no meio. O metabolismo mixotrófico, ele possui a fonte de energia lumínica, também pode capturar o dióxido de carbono do ambiente, mas além disso, ela também pode consumir o carbono orgânico presente no meio. E por último, temos o metabolismo fotoheterotrófico. Esse metabolismo fotoheterotrófico, ele deve ter a luz, a energia e uma fonte de carbono orgânico no meio. Então, para fazer um pequeno resumo, temos a fotossíntese, luz, dióxido de carbono e água. O metabolismo heterotrófico, só fonte de carbono orgânico dissolvido no meio. O metabolismo mixotrófico, energia, dióxido de carbono e carbono orgânico. E no metabolismo fotoheterotrófico, energia e carbono orgânico. Então, também temos alguns requisitos de crescimento que devem ter as microalgas para seu desenvolvimento, né? Então, o pH é um dos fatores mais importantes para elas crescer, né? Então, como falei anteriormente, elas podem ser de água doce ou de água salgada. Então, o pH da solução vai ter que ficar neste intervalo. Além disso, o pH pode gerar algumas atividades enzimáticas, a disponibilidade de fósforo, a absorção de íons, a disponibilidade de carbono inorgânico e a toxicidade da amônia, tudo isto do meio de crescimento das microalgas. Outro parâmetro ou requisito importante é a temperatura. Cada espécie de microalga, ela, de acordo à sua fisiologia, vai estar classificada dentro de fisófilas, mesófilas e termófilas. Então, as ciclófilas, elas têm um rango, um intervalo menor a 15 graus, as mesófilas menores a 50 graus e as termófilas maiores a 50 graus Celsius. Também temos a parte da luminosidade, muito importante para o crescimento das microalgas. Elas podem ter uma intensidade luminosa entre 2.000 e 50 micromoles e também elas trabalham no espectro luminoso, na radiação fotossintética ativa, na longitude de 400 a 70 nanômetros. Também
Dos parámetros, dos requisitos mais importantes para o crescimento das microalgas são os nutrientes. Eles podem se dividir em duas categorias, os micronutrientes e os macronutrientes. Dentro dos macronutrientes, temos os elementos como o carbono, o nitrogênio e o oxigênio, que são os principais para, além do fósforo, carbono, nitrogênio e fósforo são os principais para o crescimento das microalgas. Também temos os micronutrientes como o magnésio, cálcio, silício, cobalto, ferro, manganeso e zinco, que também faz parte de algumas reações enzimáticas para o crescimento das microalgas. Segundo Lourenço, uma ótima relação para que ou a mínima concentração das microalgas para que elas possam crescer adequadamente é uma relação de carbono, nitrogênio e fósforo entre 100, 16 e 1. Isso os pesquisadores têm demonstrado que pode se modificar para assim mesmo mais à frente poder obter algum bioproduto que você queira ter em maior quantidade, mas isso vamos falar daqui a pouquinho. Elas também, dentro dos nutrientes, estão presentes o dióxido de carbono, o carbono em forma inorgânica, também podem ter o carbono em forma orgânica, como por exemplo, a partir de glucosa, hexosas, enfim, temos muitas opções de carbono que elas podem consumir para seu crescimento. Ainda também temos as diferentes formas químicas dos macronutrientes que elas podem absorver, como por exemplo, ou metabolizar o nitrogênio amoniacal, o amoníaco, o nitrato, nitrito e fosfato, onde preferencialmente as microalgas preferem o nitrogênio amoniacal porque vão precisar de menos energia para absorver dentro da célula. Então, existem diferentes sistemas de cultivos onde podem ser cultivadas microalgas, valga a redundância, né? Então, temos os sistemas abertos e os sistemas fechados. Os sistemas fechados são ao ar livre. Então, dentro desta categoria, como vocês podem observar, temos diferentes lagoas, estanques que podem ser implementados para o cultivo das microalgas. Este tipo de sistemas de cultivo ao ar livre são maiormente utilizados já na indústria a escalas maiores para uma obtenção de biomassa maior para posteriormente fazer uma biorrefineria das microalgas e assim você obter o produto que você quer para suprir algum vazio na indústria. E então, estas são as mais utilizadas a nível industrial. Por outro lado, temos os sistemas fechados, que são chamados de fotobioreatores. Estes já são sistemas de cultivo de menor escala que podem ser cultivados comumente em laboratórios. Então, como vocês podem observar aqui na apresentação, temos 4 exemplos dos fotobioreatores. Você pode utilizar um menor fotobioreator, exemplo, um Erlenmeyer de 50 mililitros, ele pode ser um bioreator para seu experimento ou para o projeto que você deseja desenvolver. Aqui temos um fotobioreator de 3 litros, um fotobioreator com maior capacidade de aproximadamente 56 litros, como falei. A gente também pode utilizar, tipo assim, Erlenmeyer de diferentes volumes. E aqui temos um fotobioreator que está em nosso laboratório, que vocês já tiveram a oportunidade de olhar ele, ainda que estava vazio, mas neste momento, nesta fotografia, estava em desenvolvimento. Então, podemos apresentar um resumo de todo falado. Temos as águas residuais, os diferentes tipos de águas residuais, municipais, agrícolas, industriais, cada uma delas com diferentes características, lembrando que cada indústria tem
sua localização, suas demandas particulares. Então, a partir disso, da caracterização dessas águas, a gente pode trabalhar com base nisso. Mas o fator comum de todas elas, as águas produzidas, são a fonte de nutrientes, como o carbono dissolvido, o fósforo e o nitrogênio, que são os elementos essenciais para que elas possam crescer. Então, dentro destes tratamentos da implementação das microalgas no tratamento das águas residuais, elas têm diferentes mecanismos que podem ser implementados durante este processo. Os mais comuns são a ficoadsorção, a ficoacumulação e a ficodegradação. Então, a ficoadsorção é um mecanismo no qual diferentes contaminantes, como podem ser os metais, pesticidas, hidrocarbonetos, todos estes compostos que são tóxicos no ambiente e que podem entrar na cadeia liminar, por suas propriedades e características físico-químicas, eles podem realizar algumas ligações ou interações, tanto físicas como químicas, e eles podem ficar na parede celular. A este processo chama-se ficoadsorção. A ficoacumulação é outro tipo de mecanismo que as microalgas podem implementar. A ficoacumulação já é a entrada do contaminante no interior da célula. Então, este processo remove o contaminante do ambiente para dentro da célula. E já temos a ficodegradação, que esta se desenvolve tudo dentro da célula por meio de diferentes enzimas que as microalgas podem sintetizar. Então, na parte da ficodegradação, entra o contaminante dentro da célula e por meio destas enzimas, elas podem degradar este tipo de compostos para uns compostos de menor peso molecular ou com outras características menos tóxicas que o composto inicial. Então, dentro destes tratamentos, a remoção, os mecanismos de remoção comumente utilizados pelas microalgas são a ficoadsorção, a ficoacumulação e a ficodegradação. Então, a partir de tudo isto, por meio da remoção dos nutrientes, elas fazem todos estes processos e, finalmente, a gente pode obter uma água residual tratada, com uma concentração menor de nitrogênio, fósforo, carbono, fósforo que pode ocasionar a eutrofização em alguns ambientes aquáticos, gerando alguns problemas ambientais, e a gente vai obter uma água tratada com uma característica totalmente diferente a iniciar antes do tratamento com as microalgas. Além disso, a gente pode obter a biomassa que foi gerada durante todo esse tratamento com alguns bioprodutos que foram sintetizados durante esse tempo, como, por exemplo, a geração de lipídios, carboidratos, proteínas e pigmentos. Estes quatro, em diferentes porcentagens, fazem a totalidade da biomassa. A partir desta biomassa, podem-se obter outros produtos de valor agregado para incorporá-los em diferentes indústrias farmacêuticas, alimentar, na saúde, enfim, em muitas. Nesta tabela temos as diferentes águas residuais, como, por exemplo, doméstica, municipal, e temos as diferentes microalgas, as diferentes espécies de microalgas que foram tratadas com o porcentagem de remoção do nitrogênio, do fósforo, do carbono orgânico dissolvido e a quantidade da biomassa que foi gerada durante esse tratamento. Também a gente pode quantificar o porcentagem de lipídios, proteínas, carboidratos que se obtiveram durante este processo. Daniela? Desculpa, eu achei que estava falando e não tinha ligado o microfone. Boa tarde, pessoal. Então, continuando. Segundo o que já mencionou minha colega Caterine,
Não, só um pouquinho, Karen, desculpe. Sempre é bom, viu, quando vocês estão assim, ministrando uma aula, né? Agora que vai fazendo a transição, dá uma paradinha. Bom, gente, tem alguma dúvida até aqui? Alguma curiosidade? Eu acho que é o momento de perguntar, então, se alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade sobre o que foi colocado, se tem alguma novidade que foi colocada que não conhece. Vamos abrir esse espaço. Pronto. Gente, tem alguma novidade? Boa tarde. Boa. Eu iria perguntar se vocês fizeram algum tipo de trabalho, acho que é Lagoa de Estabilização, né, que chama, lá de Cajazeiras, se vocês fizeram algum tipo de trabalho, alguma avaliação, alguma análise naquela região. Bom, nós não, mas eu acho que nosso grupo de pesquisa já tem trabalhado com algumas lagoas, mas nesse momento não tenho certeza. Ok, obrigado. Mais dúvida? Tá, vamos lá. Tá, desculpa que eu tô aqui. É o seguinte, as meninas estão fazendo um mestrado, né, dentro do laboratório e otimizando alguns processos que depois elas podem dar mais detalhes se quiserem. Agora, o nosso grupo, a gente já desenvolveu um trabalho em escala de campo, né, que foi o da biorefinaria aplicada em uma lagoa urbana aqui em Salvador, ali a Lagoa dos Frades, né, conhecida também como Lagoa dos Dinossauros, e atualmente a gente vai começar um projeto na região do semiárido que vai ser atrelado a uma estação de tratamento de efluente, né. Em relação à Lagoa de Cajazeiras é bem interessante, a gente pode conversar com detalhes depois, mas eu venho conversando com a Embasa no sentido de articular alguma coisa sobre justamente as lagoas de Cajazeiras. A gente pode conversar em outro momento, viu? Ok, obrigado. Mais dúvidas? Acho que podemos continuar? Ou alguém tem mais alguma dúvida? Acho que pode continuar, cara. Pronto, então, continuando. Segundo mencionado por minha colega Caterine, as necessidades nutricionais que apresentam as microalgas podem ser atendidas mediante a utilização de águas residuais no meio de cultivo. Esse fato resulta na obtenção de uma biomassa rica em diferentes biomoléculas de interesse industrial para a produção de farmacêuticos cosméticos, nutracêuticos, entre outros. Assim, o tratamento de águas residuais com microalgas para a recuperação de nutrientes tem algumas vantagens, ou muitas, né? Entre essas são a eficiência energética, o desprovido de poluição secundária, o processo econômico, tem uma alta eficiência na remoção de nutrientes, tem uma remoção, recuperação e assimilatória de nutrientes, porque elas comem esses nutrientes, tem uma produção benéfica de biomassa, tem menores emissões de gás de efeito estufa, além de que elas, por ser seres fotossintéticos, também podem consumir esse dióxido de carbono, né? E que tem possibilidade de integração com instalações existentes. Agora, por outro lado, devido aos câmbios climáticos atuais e à poluição ambiental resultante das atividades antrópicas. Os câmbios, desculpe, cara, os câmbios são as mudanças. As mudanças. As mudanças climáticas. Perdão. Desculpas. As mudanças climáticas, né, atuais e a poluição ambiental resultante de atividades humanas surge a necessidade de reestruturar as cadeias de produção lineares, de modo que seja implementado um sistema circular que permita ser uma ferramenta para o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, a bioeconomia é um modelo de produção baseado no uso de compostos ou de recursos biológicos
Perdão. Desculpa aí. Ou de recursos biológicos mediante a aplicação de biotecnologias para a produção de diferentes produtos, né? Como biofertilizantes, como na área da farmacêutica, na área de biocombustíveis, de bioenergias, entre outros. E assim, essa bioeconomia pode ter também um mecanismo estratégico, essa bioeconomia circular, um mecanismo estratégico para o desenvolvimento sustentável. A bioeconomia, então, entra dentro de um círculo. Não, volta para isso. Então, a bioeconomia pode estar ligada pode se desenvolver num círculo, circularmente num ciclo, de modo que seja implementado os recursos para ser um reuso, para fazer, para usar, para refazer, para reusar e para reciclar. A ver se pode continuar. No caso da aplicação nas microalgas... Desculpe, o slide anterior, eu não sei se foi aqui, mas ficou... Poderia repetir a última frase, ficou um pouco confuso. Ok, Você claro. repetiu as palavras, só para... Porque não é que é porque ficou espanhol, não sei, eu acho que eu me confundi aqui. Vocês entenderam o que Karen falou sobre... Porque isso é importantíssimo. Sobre esse conceito, né, de bioeconomia circular. Por exemplo, vamos escolher aqui alguém que poderia tentar ajudar a gente para ver se entendeu mesmo, né? Quer dizer, temos Karen, Kate, tem mais 3 pessoas. Vocês podem me dizer quem mais está na sala? Rogério, quem mais? Alan, Kate, poderia Camila, confirmar? Joedson. Kate? Oi, eu não posso olhar porque estou compartilhando. Ah, tá. Eu tenho Então, 8 Karen, pessoas, professor. tem 8, então, tá, desculpa, estou no celular. Você pode confirmar quem são as pessoas? Rogério falou que tem ele, tem Joedson, Darlan e Camila Camila. e Joedson. que beleza. Ah, tá, então temos 4 estudantes, né, no caso. Isso. É isso? Rogério já falou um pouquinho hoje, então vamos pedir para Joedson. Não, Joedson não, que Joedson está vendo as coisas lá no laboratório, né? Eu acho que não seria... Ele é testemunha, ele já conhece alguma coisa. Darlan, que é o que conhece pouco o laboratório, né? Darlan, você entendeu aí o conceito de bioeconomia circular que Karen apresentou nesse slide? Falou o quê, Karen? Desculpa, eu estou dirigindo no celular. Ele O que falou. é que ele disse aí? Ela estava falando em reduzir, reutilizar, reciclar e basicamente as 5 R's. Estou sem microfone. Ah, tá. Tudo bem. Mas antes você falou sobre o conceito de bioeconomia, não foi, Karen? Foi, sim. Você pode repetir, então, aí acho que ele não estava vendo ou realmente falhou um pouquinho aí a transmissão. Pronto, então. A bioeconomia, eu vi. Ele respondeu, eu vi. Eu vou... Mas então repita, porque eu acho que ele não entendeu, porque Pronto. o que ele colocou foi uma outra coisa. Pronto. Então, a bioeconomia é um modelo de produção baseado no uso de recursos biológicos mediante a aplicação de biotecnologias. Essa aplicação de biotecnologias e recursos biológicos tem como objetivo impulsar o desenvolvimento sustentável e a circularidade através de reutilizar, fazer, usar, refazer, reusar e reciclar. É isso, é que você falou refazer. O que é refazer? Eu posso explicar no seguinte diagrama? Jogue duro aí. Ok. Bem.
Isso tudo com o fim de reduzir a contaminação ambiental e o uso de as fontes fósseis. Então, agora, explicado desde o âmbito das microalgas, a bioeconomia circular, no caso da parte de começando da parte de reciclar, o uso das águas residuais, que contém nutrientes, né, carbono, nitrogênio, fósforo, como já falou Caterine, pode se implementar no cultivo de microalgas. Aí essas microalgas vão liberar essa água que pode ser usada, aí já vai ser um reuso dessa água, que pode ser usada em uma outra atividade. Uma outra atividade. Aí depois, essa biomassa que se obtém do cultivo vai ser utilizada na recuperação de biomoléculas, de diferentes biomoléculas, como proteínas, carboidratos ou lipídios. Aí se vai ser a aplicação dessas biomoléculas em outras indústrias, como pelo menos no caso dos lipídios, o uso na produção de biodiesel, ou no caso da biomassa mesma, na conversão para a produção de outras bioenergias, como o biohidrogênio. Então, nessa parte, porque já eles fizeram, se faz produto, se usa, e com esse descarte pode se refazer. Aí depois tem mais descarte que pode se reciclar. E aí vai entrando tudo num ciclo que termina reduzindo a quantidade de descargas ou de resíduos. Pronto, então, tem muitos estudos, né, que se focam na utilização dessas biomassas para a remediação das águas residuais, e aí eles produzem as biomoléculas importantes, como os pigmentos. De modo geral, então, se encontram diferentes tipos de bioprodutos obtidos, né? No caso, para aplicação farmacêutica, assim. Pode ser na aplicação farmacêutica para a produção de diferentes compostos, não precisamente a produção do fármaco, mas sim para a produção dos precursores para essa produção do fármaco, do princípio ativo que vai estar no fármaco. Isso tudo resultante do metabolismo gerado dentro da célula após da recuperação dos nutrientes obtidos nas diferentes águas residuais. Agora sim, um mecanismo para defender, um mecanismo para a realização dessa bioeconomia circular são as biorrefinerias. As biorrefinerias são a implementação de diferentes processos de conversão dessa biomassa utilizada para a geração de diferentes produtos. No caso, se focar mais na parte de obtenção de biocombustíveis e bioenergias. Então, num estudo realizado recentemente, se desenvolvem três diferentes roteiros de biorrefinerias. Assim, dependendo do processo de conversão de biomassa, vai ser obtido esse produto que vai ser desejado no final. Então, pode ser uma conversão química dessa biomassa, que pode ser submetida, que pode ser levada ou pode ser submetida à extração por solventes ou em digestão ácida, dependendo do final que você decide. Assim mesmo, você vai poder, pelo menos no caso do biodiesel, extrair lipídios da biomassa, aí vai fazer a parte da conversão química, e esses lipídios convertir em pigmentos. Ou pode ser por meio da extração supercrítica, para fazer a extração de pigmentos que podem ser usados em indústrias alimentares ou em indústrias cosméticas.
De um outro lado também, tem a parte de conversão biológica, onde podem ser usados outros tipos de micro-organismos para essa biomassa, para tratamento dessa biomassa, que podem ser pelo menos a digestão anaeróbica ou a fermentação anaeróbica ou fermentação e digestão aeróbica, para a produção de bioenergias ou biocombustíveis como biohidrogênio ou como biogás. E também tem uma outra ruta de conversão, que é a ruta termoquímica. Que é uma ruta termoquímica. As rutas termoquímicas envolvem processos térmicos, né, que envolvem altas temperaturas e altas pressões. Essas altas temperaturas e altas pressões vão gerar, de modo geral, um produto gasoso e um produto oleoso. Também vai gerar, dependendo do tipo de tratamento termoquímico, produtos aquosos ou produtos sólidos. Então, tem estudos focados na produção de biohidrogênio, de biocrudo, de bioóleo, perdão, e de biohidrogênio e bioóleo. Então, esses processos termoquímicos vão gerar uma fase gasosa. Essa fase gasosa pode conter, dentro desses gases, dessa mistura de gases, o hidrogênio e o metano. O metano é usado geralmente no biogás, como biogás, e o hidrogênio é um biocombustível e também uma bioenergia com alta capacidade calorífica. É o biocombustível e a bioenergia com maior capacidade calorífica. Isso quer dizer que vai ter uma produção energética muito maior do que as demais que estão no momento. Também existe a combinação dessas microalgas com outros micro-organismos, como bactérias, que vão aumentar a quantidade e a qualidade da biomassa obtida para ser convertida, no caso das biorefinarias. Então, esses consórcios podem ser usados na remediação das águas residuais para a produção desses bioprodutos. Pode passar. Outro recente desenvolvimento, né, no caso da parte do tratamento de efluentes, é a preocupação existente pelos contaminantes emergentes. Um desses contaminantes emergentes são os microplásticos. Os microplásticos podem se encontrar na água, incluso depois de ter passado por tratamentos de efluentes. Nesse caso, tem-se utilizado microalgas, tem-se estudado microalgas para essa remoção desses contaminantes emergentes microplásticos. Isso acontece porque no crescimento da microalga, ela segrega umas substâncias poliméricas extracelulares que podem, acolher esse microplástico e reduzir a quantidade dentro do meio até uns 76%. Até uns 76%. Então, para resumir... Karen, acho até que a melhor termo poderia ser remover, né? Porque acolher é outro sentido. Remover, certo? Ok. Então, para remover, não acolher. Então, em modo de resumo, a bioeconomia A bioeconomia é o uso de recursos biológicos que são transformados, ou que são uso e produção a partir de biotecnologias, né? Usadas para a produção de diferentes compostos de interesse industrial que visa ou que tem a finalidade de reduzir a contaminação ambiental. Essa bioeconomia tem como objetivo mudar a cadeia produtiva linear para uma cíclica, de modo que se possa usar, reusar, refazer e reciclar. E, finalmente, dentro dessa bioeconomia,
um mecanismo, uma ferramenta para o desenvolvimento dessas bioeconomias são as biorefinarias, e as biorefinarias são os processos, estudam os processos de conversão da biomassa. Então, vai estar focada nos processos nos que vão ser obter os bioprodutos a partir dessa biomassa, os processos de conversão dessa biomassa. E é tudo isso por aqui. As referências principais. É isso. Tem alguma dúvida? Sugestões? Eu fiquei só com uma curiosidade. Esse último estudo que Karen falou sobre os microplásticos em água, aí ela citou uma referência. Tem como disponibilizar, é um artigo, se for um artigo, tem como disponibilizar lá no Moodle da disciplina? Temos sim. Tenho como disponibilizar. Certo, obrigado. Mais alguma outra dúvida? Uma outra dúvida, agora é só uma dúvida mesmo com relação à grafia. Kate, você falou sobre a dissorção, a Ficoadsorção, ficoacumulação e ficodegradação. isso. A minha dúvida é, essa questão do esse fico, porque assim, eu conheço a dissorção, conheço a estimulação, mas não conheço com a dissorção, tem uma diferença entre os dois Termos? os dois contextos? Se tiver. Não, é praticamente o mesmo, só que essa parte de fico, os pesquisadores ultimamente têm utilizado ela para se referir ao mecanismo de remoção feito por estes micro-organismos, por a parte fico, bactérias, microalgas e fungos. Mas Calma, Kate, rapidinho. Não, assim, só uma correçãozinha, vamos dizer assim. Fico está relacionado ao estudo das algas e microalgas. Não se refere a bactérias e fungos, tá bom? Tá. Tá dentro da área da ficologia, e aí lá tem os grandes grupos que são as algas e as microalgas. Quando se refere a planta, por exemplo, né, se usa fito. F-I-T-O, fito. Nesse caso, fico vem da ficologia, que é uma área, uma ciência, assim, né, mais voltada para as microalgas. Quando você vai se referir aos processos relacionados a bactérias, a fungos, né, vamos dizer assim, o pessoal vai chamar aí de bioestimulação, bioacumulação, bioadsorção, né? Tem um termo mais genérico. Aí, claro, na medida que você vai lendo papers ou conversando com pessoas da área, eles vão usando alguns, poderia chamar de prefixo, talvez, não sei, mais relacionados à sua área de atuação. Mas, Joedson, no sentido prático, né? Os processos que você conhece como a adsorção, a acumulação, eles ocorrem igualmente nesses organismos e apenas a nomenclatura que é alterada, entendeu? E nesse caso, só uma correção que seriam as microalgas, né? Não necessariamente bactérias. Muito embora o fato de Kate, por exemplo, ter mencionado bactérias, é porque na engenharia muitas pessoas acabam chamando, né, cianobactérias, que não são, de fato, né, eucariontes, como as microalgas. Para quem não lembra da biologia, é só resgatar. Eucariontes são aqueles organismos, né, quer dizer, as células eucariontes são aquelas células mais complexas, divididas em compartimentos, né, etc, etc. E aquela outra célula mais antiga, chamada de célula procarionte, é a célula mais primitiva, né, que está presente nas bactérias. Cianobactéria e microalgas são organismos que fazem fotossíntese, que ao olho nu é tudo verdinho, né? Alguns são verdinhos, nem todos. E aí o pessoal chama de uma forma genérica, né? Um conceito guarda-chuva de microalgas. Então, nesse sentido, sim, essas cianobactérias, que também fazem fotossíntese, estão na água, entrariam nesse processo de ficoadsorção
baseado nesse conceito guarda-chuva, né, que é o conceito microalgas. Então, é só para fazer esse adendo aí, né, e a gente procurou utilizar essa nomenclatura de fico, adição, fico, acumulação, para se referir aos processos realizados por microalgas. Acho que é isso. É isso. Mais alguma dúvida? Gente? Alguns comentários aí a adicionar mais na aula das meninas. Primeiro, quero parabenizar aí elas pela aula, né? O conteúdo foi muito bem apresentado, né? Os conceitos, exceto esse equívoco final de fico, mas eu concordo que há um problema aí na engenharia, né, principalmente, pessoal, muita gente da engenharia, claro, né, engenharia do lado nossa não, tá, nem da UFBA, muita gente de engenharia, principalmente fora do país, que acabam colocando tudo no mesmo conceito guarda-chuva, talvez porque não é a área dessas pessoas, e aí eles usam o conceito guarda-chuva, né, muita gente ainda se refere hoje a efluente doméstico como esgoto também, que não é a nomenclatura mais adequada, né, então essas coisas aí parte de uma evolução dos corretos dos conceitos. Mas a aula em si foi muito bem colocada, eu gostei quando a Caterine se preocupou em falar sobre efluentes, suas composições e como as microalgas agem, né, nesse processo de remoção desses poluentes, que para elas, nesse caso, né, são fontes de energia ou fontes de nutriente, e isso é importante para a geração, para o crescimento desses organismos, geração de muita biomassa. E então Caterine apresentou muito bem esse primeiro momento do encontro. Em seguida, Karen veio a trazer a abordagem da reutilização, né, digamos, primeiro da recuperação, reciclagem de nutrientes, né, isso ainda no âmbito, né, pensando numa ética, pensando numa indústria. É possível que a gente não precise gerar um efluente, lançar um efluente, né, e tratar no manancial. A gente pode resolver isso ainda dentro da planta industrial, né? A gente pode inserir processos ali, melhorar processos e gerar menos resíduos, emitir menos. Veja que as microalgas são organismos fotossintetizantes, estão captando CO2 a todo momento. Então, ela age na redução de nutrientes, que é um problema quando lançado no ambiente, e age também na redução de CO2. Pense numa ET, uma estação de tratamento anaeróbico, uma UASP, né? E aí você tem uma geração de gás de efeito estufa em alta. Então, a gente pode melhorar esses processos, inclusive usando microalgas, né? Reaproveitando, fixando esses gases e usando como fonte de carbono, né, nesse processo. Então, quando Karen apresentou o conceito de bioeconomia circular, no sentido de inserir, como nesse exemplo que eu mostrei agora, né, onde durante um tratamento anaeróbico de efluente eu estou gerando CO2, eu estou gerando metano, enfim, eu posso estar usando esse carbono emitido como fonte de energia, né, para essas microalgas, que vão, então, fixar esse CO2, recuperar os nutrientes que não foram totalmente removidos e, por fim, gerar como produto biomassa. Essa biomassa, como o Karen mostrou também, há uma série de possibilidades de transformação dessa biomassa, né? De conversão dessa biomassa para gerar biocombustíveis, para gerar biofertilizantes, etc. Então, há diversas possibilidades. Claro que dentro de uma aula onde a gente apresenta de uma maneira mais genérica os conceitos, a temática é tudo muito amplo, mas na quinta-feira, por exemplo, a gente vai mostrar alguns exemplos particulares que a gente está desenvolvendo no laboratório. Na semana passada, vocês viram sobre a fitorremediação. Nessa agora, vocês vão ver sobre os estudos com as microalgas, né, que a gente tem desenvolvido. E nessa aula prática de quinta-feira, então, já que vocês já sabem quem são as microalgas, né, para que elas servem, por exemplo, como elas podem nos servir mais ainda, né, dentro desse conceito da bioeconomia circular, que é o que tem de novo também, né, e mais recente. E, aliás, falar em bioeconomia, não existe um país melhor para falar sobre isso, né, o país que possui a maior biodiversidade do mundo.
dos países que possuem a maior reserva de água do planeta também, né? Então, basicamente, a gente está tentando solucionar problemas do dia a dia baseado na natureza, né? Tanto nos processos e nos organismos que ocorrem de maneira natural no nosso planeta. Então, não existe solução mais sustentável do que, por exemplo, um modelo mais sustentável do que trazer qualquer produto de fora. Eu acho que caiu o professor, né? Parece que caiu o professor mesmo. Karen e Catarina, também quero agradecer pela aula de vocês duas, e muito bem explicado, por sinal. E achei interessante a questão da economia circular com as microáguas, e eu me lembrei também do processo de reutilização de resíduos enquanto insumo, resíduos sólidos, né? Enquanto insumos, né? O processo de que ele passa de reutilização, de reciclagem, né? Passar por um processo de degradação das suas partículas também para se tornar matéria para nova utilização em novos produtos. É um processo bem parecido, na verdade, são parecidos, né? Os dois processos, tanto com resíduos sólidos quanto com esse também feito com a bioeconomia, com as microalgas, os efluentes, né? Sim. Me lembrei, muito obrigado pela aula de vocês duas. Obrigada, gente. Vocês, desculpem aí qualquer atrapalhamento com o português, os nervos. Dá até para entender, porque como eu ainda consigo entender um pouco de espanhol, então para mim foi tranquilo. Na hora que o professor corrigiu ali, já na mudança, né, e do câmbio e mudança, para mim era tranquilo, porque dá para entender. Obrigada, gente. Tranquilo. Taína, sim, pode falar. Oi, gente, boa tarde. Boa. Primeiro, eu queria pedir desculpas, porque eu me atrapalhei com o horário, só consegui chegar em casa agora, então eu não assisti nada. E eu queria saber se vai ficar gravado. Vai ficar Vai. assim. Pronto. Então, desculpa mais uma vez e vou assistir a gravação. Tranquila. Pronto. Mas você conseguiu assistir alguma coisa no último? Não, eu só cheguei agora no momento que vocês estavam discutindo essa questão do termo fico aí. Eu Tá. acabei mesmo de chegar em casa, eu nem tirei a roupa, só fui desligar o notebook aqui. Me atrapalhei muito com o horário, eu tive uma aula de experimento de física de manhã e passei o meu horário, perdi o primeiro ônibus, quando eu consegui pegar o segundo já era 1 hora. Então, não Tranquila. ia dar tempo mesmo. Eu acho que durante o dia ou amanhã a gente já posteia lá no AVA. Tá bom, muito obrigada, menina. De nada. Eu gostei muito dos slides de vocês. Estava bem claro, tinham muitas imagens, tava em um slide bem limpo. Parabéns, ficou massa. Obrigada. Obrigada. Mais alguma outra dúvida? Por mim, está tranquilo, tá ok. Só um momento aí. Já. Acho que quando voltou. Olá, professor. Vocês estão me ouvindo? Já, agora sim. Eu não acredito, eu fiquei falando aqui, meu Deus. Vocês ouviram até que parte? Que parte aí vocês ouviram, gente? Até a parte que você estava falando. Que nosso país é rico de água. Isso. Não acredito, é sério? Foi. Meu Deus do céu, eu estava aqui. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Caterina, meu Deus do céu, vamos lá. Eu já tinha falado, explicado a prática toda, mas também já falei que o país é rico em água e tal. Aí eu fechei dizendo que a gente tem que tentar resolver problemas do nosso país com pessoas, né, formadas aqui, com produtos do nosso país, né? Eu acho que sustentabilidade é sobre isso, né? Não é, enfim, não é querer transformar o Brasil na Noruega, nem nos Estados Unidos, enfim, cada país com suas particularidades, e eu acho que a bioeconomia ela prega muito bem isso. Mas aí vamos lá, na quinta-feira
A ideia é de, então, já que vocês já sabem o que é microalgas, para que elas servem, repetir tudo que eu falei. Na quinta-feira vocês vão aprender um pouquinho sobre cultivo e propagação de microalgas, né? Vocês vão ver que muito do que vocês aprenderam até aqui nas nossas aulas práticas, né, as técnicas, as atividades, elas são importantes e qualificam vocês para resolver uma série de coisas já na área de microbiologia, né? Então a gente vai conhecer os projetos que estão sendo desenvolvidos nessa área lá no Lab. Semana passada foi sobre fitorremediação, amanhã vai ser sobre, quinta vai ser sobre microalgas, e vão ver um pouquinho desse cultivo, propagação, observação no microscópio. Então é isso, a quinta-feira. E aí eu fechei perguntando se vocês teriam mais dúvidas, né? Que o Joedson já tinha falado, o Rogério falou também, Darlan enviou mensagem de texto, né? E se Camila e Tainá, que eu tinha observado que também estavam presentes, né, na nossa aula, se elas queriam fazer algum comentário, se teriam alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje. Foi isso. Professor, você quando caiu agora, Tainá estava nos falando, comentando que ela se atrapalhou no horário e não conseguiu chegar mais cedo, mas que ela vai assistir a aula gravada. Entendi. Eu não tenho dúvida, não. Minha dúvida, na verdade, era sobre o fitorremediação que o Jodson acabou perguntando. Então, eu me sinto contemplada. Tá bom. Então tá bom, Camila. Obrigado, viu, pelo seu retorno. Nada. Tainá também. Ok, então. Então é isso. Na quinta-feira a gente se vê, tá bom, gente? Um abraço. Obrigado aí. Obrigada, gente. Parabéns, Caterina e Karen. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada por tudo. Boa tarde. Tchau, gente. Até mais. Tchau, obrigada. Tchau. Rogério. Parabéns, meninas. Obrigada. Ai, meu Deus. Na quinta-feira, Rogério, lembre para a gente combinar a sua segunda chamada da prova prática, tá bom? Ok. Tá, Ok, valeu. vou lembrar. Tchau. Valeu, tchau, tchau.